Às vezes, um gesto simples muda tudo. Uma palavra dita com carinho pode curar uma alma cansada. E uma refeição servida com coração pode transformar destinos inteiros. Fique até o fim, porque essa é daquelas histórias que a gente guarda para sempre. E se essa mensagem te emocionar, deixe o seu like, comenta de onde você está assistindo e se inscreve para nos ajudar a continuar espalhando fé, amor e esperança. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo e venha comigo descobrir o que acontece quando o tempo decide recompensar o amor. Às vezes ele ensina com abraços, outras vezes com silêncios. Mas, em todos os casos, ele deixa marcas, nas mãos, no olhar e no jeito de servir o mundo. Foi assim com Ana. Desde menina, ela aprendeu que o amor não precisa de grandes gestos. Basta estar nas pequenas coisas, no jeito de colocar o prato na mesa, de ajeitar o lençol, de ouvir alguém cansado sem interromper. Ana nasceu numa casinha simples, no alto de um morro onde o vento brincava com as cortinas, e o cheiro de café se misturava com de pão fresco vindo da padaria da esquina. A mãe partirá cedo demais. O pai, homem bom, mas sem rumo, sumiu entre promessas e estradas. Quem ficou foi Dona Lourdes, a avó, uma mulher pequena, de mãos fortes, coração do tamanho do mundo. Era ela quem dizia: "Minha filha, servir não é ser menos. Servir é ser ponte." E Ana cresceu ouvindo isso, acreditando que o trabalho, por mais simples que fosse, podia ser uma forma de oração. Desde cedo, ajudava a avó a fazer bolos para vender. Misturava a massa, lavava a louça, entregava os pedidos a pé pela vizinhança. Os clientes amavam Dona Lourdes, e Ana aprendia, observando o jeito dela olhar nos olhos das pessoas. "A gente não vende bolo, Ana", dizia a velha. "A gente entrega lembranças boas." A rua onde moravam era pequena, mas cheia de histórias. Tinha o seu João da venda, que fiava fiado, o cachorro Bento, que dormia no meio da calçada, e o sino da igrejinha, que tocava todo fim de tarde. Ali, Ana descobriu que o tempo podia ser generoso com quem sabia esperar. Todas as manhãs, ela acordava antes do sol, ouvia os galos, lavava o rosto na água fria da bica e corria para ajudar a avó. Dona Lourdes gostava de cantar enquanto cozinhava. A voz era rouca, mas tinha doçura. Ana achava que aquele som era o barulho da felicidade. Mas o tempo, como sempre, gosta de testar quem tem coração bonito. E um dia, Dona Lourdes adoeceu. Ficou de cama, cansada, os olhos ainda bondosos, mas o corpo pedindo descanso. Ana, com apenas 12 anos, teve que aprender o que é cuidar e perder ao mesmo tempo. Sentava ao lado da cama, segurava a mão da avó e dizia: "Vai ficar tudo bem, vó." E Dona Lourdes respondia, sorrindo: "Vai sim, minha filha, porque o amor sempre fica." Naquela noite, a avó partiu. O relógio marcava 22h17 e o vento parecia suspirar. Ana ficou olhando o teto, sem chorar. Não sabia se o que sentia era dor ou gratidão, mas soube, ali, que o amor verdadeiro nunca vai embora, ele muda de forma. Os dias seguintes foram difíceis. A menina foi acolhida por uma vizinha, Dona Nair, que tinha um pequeno comércio e deixava a Ana ajudar para ganhar uns trocados. Foi ali que ela descobriu o prazer de servir. Cuidava das prateleiras, limpava o chão, atendia com um sorriso que não pedia nada em troca. E, aos 15 anos, conseguiu seu primeiro emprego numa padaria maior, no centro. O dono, seu Alfredo, era exigente, mas justo. Gostava de Ana porque ela nunca se atrasava e sempre chamava os clientes de senhor e senhora. Um dia, ele disse: "Menina, se todo mundo tivesse metade da tua vontade, o mundo era outro." Ana sorriu, sem saber o que responder, mas guardou aquela frase como quem guarda um presente. Com o tempo, Ana foi crescendo e o trabalho virou sua vida. Não estudou muito, mas aprendeu observando. Tinha mãos rápidas, memória boa e uma calma que acalmava os outros. Aos 25 anos, conseguiu emprego num restaurante elegante chamado Sabores do Tempo. O nome a encantou de cara, parecia um presságio. Era um lugar chique, frequentado por gente que falava baixo e usava perfume caro. Mas Ana nunca se intimidou. Cumprimentava a todos do mesmo jeito, com um sorriso sincero e olhar limpo. No começo, sofreu com o preconceito.
Alguns colegas zombavam da simplicidade dela, do jeito caipira de falar, mas Ana não revidava. Quem fala com respeito não precisa gritar, dizia. Foi ali, entre mesas e bandejas, que o destino começou a costurar os fios da sua história. E numa tarde de segunda-feira, enquanto ela servia o almoço, a porta do restaurante se abriu, e com ela entrou o tempo disfarçado de senhora. A mulher era idosa, de cabelos brancos e passos lentos. Usava um lenço azul, sandálias simples e um vestido antigo, mas limpo. Tinha dignidade no olhar e um sorriso que misturava doçura e cansaço. O gerente, Cláudio, foi o primeiro a se aproximar. Boa tarde, senhora. O restaurante é por reserva. Está lotado hoje. Ela respondeu calma. Eu só queria um prato simples. Qualquer coisa quente serve. Cláudio olhou dos pés à cabeça e deu um meio sorriso de desdém. Aqui não servimos qualquer coisa. A mulher apenas suspirou. Então talvez vocês sirvam tudo, menos humanidade. Ana ouviu a conversa e sentiu o coração apertar. Largou a bandeja e foi até lá. Senhora, por favor, sente-se. Eu vou cuidar da senhora. O gerente a repreendeu em voz alta. Ana, não temos mesa disponível. Temos sim, disse ela, firme. A da janela está livre. A idosa sorriu e Ana conduziu até a mesa. A senhora quer água ou café primeiro? Água, minha filha. E, se puder, um pouco de gentileza, que anda em falta por aí. Ana sorriu. Isso eu tenho de sobra. A cena foi observada por vários clientes, alguns comovidos, outros indiferentes. Mas, para Ana, aquilo não era cena. Era o que a avó lhe ensinara. O amor não precisa de plateia. A vida tem um jeito curioso de esconder o essencial. Às vezes, as pessoas mais simples são as que carregam as histórias mais grandiosas. E aquela mulher de passos lentos, lenço azul e olhar sereno, carregava um passado que nem os livros teriam coragem de inventar. O nome dela era Helena Duarte, mas poucos se lembravam, e quase ninguém ousava chamar assim. Para todos, ela era a senhora do lenço azul. Helena crescerá na periferia, num bairro onde o tempo passava devagar e as pessoas ainda acreditavam em promessas de domingo. A mãe, Dona Olívia, era cozinheira de mão cheia. Fazia comida para fora e dizia que tempero bom era aquele que vinha com verdade. O pai, seu Ambrósio, trabalhava como cobrador de ônibus, homem simples, honesto, que ensinou a filha a respeitar o suor de cada centavo. Aos 14 anos, Helena já ajudava a mãe na cozinha. Aprendeu a amassar o pão, a ferver o leite até subir espuma e a esperar o ponto certo do feijão, aquele que só vem para quem tem paciência. O mundo dela cabia em uma panela de barro e num sonho pequeno, abrir um restaurante onde ninguém passasse fome nem vergonha de pedir. Mas o tempo, como sempre, não se apressa nem explica. Primeiro, levou o pai. Depois, levou as esperanças fáceis. E deixou só o essencial, a força. Helena conheceu Raul numa tarde de feira. Ele vendia legumes e tinha as mãos cheias de calos e futuro. A primeira conversa foi sobre preço de tomate, mas acabou em risadas. Ele gostava do jeito dela olhar para o mundo, como quem tenta entender antes de julgar. Casaram-se jovens e começaram do nada. Alugaram uma casinha simples e transformaram a cozinha num pequeno restaurante de bairro. Tinham 4 mesas, 2 panelas, uma esperança enorme. No primeiro dia, apareceu um cliente. No segundo, 2. No terceiro, nenhum. Mas Raul dizia, sorrindo, calma, Leninha. O tempo também precisa ficar com fome para vir comer aqui. E veio. O cheiro de comida boa se espalhou, e o pequeno restaurante começou a encher. As pessoas não vinham só para comer. Vinham para conversar, para descansar, para se sentir em casa. Foi Raul quem sugeriu o nome, Sabores do Tempo. Porque tudo que é bom leva tempo, dizia ele. O lenço azul veio logo depois. Presente da mãe, antes de partir. Para enxugar o suor e lembrar que o amor precisa de firmeza. Helena nunca mais tirou. Virou símbolo, proteção, lembrança. Anos se passaram. Os Sabores do Tempo cresceu. Primeiro, reformaram o salão. Depois, abriram mais uma unidade com a ajuda de amigos. O restaurante virou ponto de referência, simples, mas elegante, sofisticado, mas humano. Mas o sucesso traz,
Junto com os aplausos, as tentações da pressa. Consultores começaram a aparecer. Investidores ofereciam franquias. Raul, sempre prudente, dizia: vamos devagar. Crescer sem perder o sabor. Só que a vida, mais uma vez, mudou o cardápio. Um infarto levou Raul numa manhã qualquer, e o mundo de Helena perdeu o tempero. Ela chorou sem gritar. Continuou abrindo as portas todos os dias, mas o sorriso agora vinha com saudade. Na parede principal, pendurou uma foto dele com um bilhete embaixo. O amor é o único prato que nunca esfria. Com o passar dos anos, o restaurante virou rede. O filho de Helena, Eduardo, assumiu parte da administração. Ele era inteligente, moderno, mas prático demais. Trocou receitas por planilhas, emoção por eficiência. Helena, orgulhosa e triste ao mesmo tempo, tentou alertar. Filho, mesa não é número, é encontro. Mas Eduardo acreditava que o mundo tinha mudado. E, de certo modo, tinha mesmo. Quando um investidor ofereceu transformar os sabores do tempo numa franquia de luxo, ele aceitou. Helena, cansada, deixou. Talvez seja o caminho, pensou. Só que o caminho do lucro é rápido e o do amor, lento. E logo o restaurante que nasceu da partilha começou a servir aparência. Toalhas caras, pratos enormes, pouca alma. Os garçons sorriam mais por medo do que por prazer. Helena começou a sentir que não era mais dona da própria história. Numa tarde cinzenta, depois de ouvir que o nome dela ainda constava no contrato, mas sem função operacional, Helena entendeu que precisava agir, não para vingar, mas para lembrar. Quero ver quem ainda serve de verdade, disse a si mesma. Pegou o velho lenço azul, vestiu o vestido simples que usava no começo e saiu sozinha. Andou devagar pelas ruas, sentindo o cheiro de pão que vinha das padarias. Cada passo parecia um retorno. Ao chegar na frente do restaurante principal, aquele que ela e Raul abriram juntos, sentiu o coração bater mais forte. Lá dentro, o som de talheres e conversas educadas. O letreiro brilhava, mas o calor de antes parecia ter desaparecido. Empurrou a porta. O gerente, Cláudio, a viu entrar. Não a reconheceu. E, pela primeira vez, Helena pôde observar o próprio legado sendo testado. Boa tarde, senhora. Posso ajudar? Um prato simples, meu filho. Qualquer coisa quente. Cláudio mediu dos pés à cabeça. Temos cardápios especiais. Senhora, talvez seja melhor procurar outro lugar. Entendo. Ela sorriu. Mas sabe, moço, às vezes o prato mais caro é o que a gente esquece de dividir. Ele revirou os olhos. Lamento, o restaurante é por reserva. E foi nesse instante que o destino resolveu intervir. Ana, que vinha do salão com uma bandeja, viu a cena. E viu mais que uma cliente. Viu uma alma. A senhora pode se sentar aqui. Por favor, disse ela, gentil. Eu cuido da senhora. Helena olhou fundo nos olhos dela e viu algo que reconheceu imediatamente, a doçura da origem. Obrigada, minha filha. Você me lembra alguém que eu amei muito. Ana sorriu. Não imaginava o tamanho da verdade escondida naquela frase. Ana trouxe água, perguntou o que a senhora gostaria de comer, e quando percebeu que ela hesitava, ofereceu. Se quiser, eu pago. Helena arregalou os olhos. Pagar por alguém que não conhece? Já pagaram por mim um dia, respondeu Ana. E eu aprendi que a bondade é o único investimento que sempre dá retorno. Helena sorriu. Naquele instante, soube que o teste estava encerrado. O destino acabava de aprovar a única pessoa que ainda sabia o que era servir com o coração. Helena comeu devagar. O gosto da comida era bom, mas o sabor da humanidade era melhor. Pagou a conta, deixou um bilhete dobrado no guardanapo e saiu. No bilhete, escreveu apenas: a moça que ainda lembra que servir é amar. O tempo vai te recompensar. O dia amanheceu como outro qualquer. Mas, às vezes, o tempo decide transformar o comum em sagrado. E naquele dia, o tempo escolheu os sabores do tempo. Helena acordou cedo. A noite anterior tinha sido longa e o coração, inquieto. O bilhete que deixará na mesa não saía de sua mente. Dormira pouco, mas com a sensação de missão cumprida. Ainda assim, algo dentro dela pedia mais, como se o tempo quisesse encerrar a história de outro jeito.
Levantou-se devagar, ajeitou o lenço azul diante do espelho e sorriu. Hoje, eu volto para casa. Do lado de fora, o motorista esperava. A senhora tem certeza, Dona Helena? Perguntou, preocupado. Tenho, meu filho. Quem esquece por onde entrou, se perde dentro da própria casa. E partiu. O carro avançava pelas ruas da cidade, que começava a acordar. As pessoas caminhavam apressadas, sem perceber que, dentro daquele veículo, estava uma mulher prestes a mudar destinos. O restaurante estava movimentado. Garçons correndo, clientes chegando, o cheiro de café e pão fresco misturando-se com o som das conversas. No salão, Ana organizava as mesas. Desde o encontro com a senhora do lenço azul, sentia-se diferente. Não sabia explicar, mas era como se tivesse recebido um chamado silencioso. Enquanto limpava uma taça, ouviu um burburinho perto da entrada. A campainha da porta soou, e o salão pareceu parar por um segundo. Helena entrou. A mesma roupa simples, o mesmo lenço azul, o mesmo olhar sereno. Mas havia algo diferente, uma autoridade invisível, o tipo de presença que não precisa de crachá. O primeiro a vê-la foi Cláudio, o gerente. Ele empalideceu. Tentou disfarçar, endireitando a postura. Senhora, a senhora novamente? Helena respondeu calma. Sim, Cláudio. Eu voltei. Desta vez, para almoçar com o tempo. Alguns clientes reconheceram a mulher do vídeo que já circulava nas redes sociais. Sussurros começaram a se espalhar. É ela, a senhora da história. Cláudio tentou retomar o controle. Dona, senhora, nós estamos em horário cheio. É melhor ouvir antes de mandar embora, interrompeu Helena com firmeza. O salão inteiro silenciou. Ana se aproximou, com o coração acelerado. Senhora, que bom vê-la novamente. Quer a mesma mesa. Helena segurou a mão dela. Hoje, quem precisa se sentar são outros, minha filha. Dirigiu-se ao centro do salão, apoiando-se na bengala. A voz, firme e doce, ecoou como oração. Bom dia a todos. Talvez muitos não saibam, mas este restaurante tem uma história. Uma história que começou com 2 panelas, 4 mesas e um sonho. Servir com amor. Ela abriu a bolsa e tirou uma pasta com documentos. Meu nome é Helena Duarte. Sou fundadora dos Sabores do Tempo. O som dos talheres parou. As conversas cessaram. Até o relógio parecia ouvir. Cláudio, pálido, engoliu em seco. A senhora é a dona? Eu fui. E voltei para ver se o que criei ainda existia. Ela olhou em volta. Encontrei comida boa, toalhas limpas, gente eficiente. Mas sabe o que não encontrei? Coração. Um murmúrio correu o salão. Ana, emocionada, deixou cair uma lágrima. Mas então, continuou Helena, o tempo me mandou um sinal. Uma moça simples, de olhos sinceros, que me serviu sem saber quem eu era. Essa moça me devolveu fé nas pessoas. Apontou para Ana. É ela. Aplausos começaram tímidos, depois cresceram. Alguns funcionários choravam. Cláudio ficou imóvel, tentando desaparecer. Helena se aproximou de Ana. Você não me deu um prato, minha filha. Me deu esperança. E esperança é o alimento mais caro do mundo. Nesse momento, a porta se abriu com força. Um homem de terno entrou apressado. Eduardo Duarte, o filho de Helena. Tinha visto o vídeo nas redes e fora chamado às pressas pela equipe. Mãe, disse, incrédulo. O que está acontecendo aqui? Helena olhou com calma. Está acontecendo, meu filho, o que você esqueceu de ver. O coração da casa. Eduardo tentou argumentar. Mãe, o vídeo, isso pode manchar nossa imagem. A imagem do quê, Eduardo? De um restaurante ou de uma alma? Rebateu ela. O tempo não se importa com aparência. Ele cobre essência. O silêncio era absoluto. Helena continuou. Hoje, eu não vim discutir números. Vim lembrar valores. Virou-se para Cláudio. Você tratou uma senhora como peso. E tratou a bondade como distração. O gerente baixou a cabeça, envergonhado. O senhor está dispensado. A voz dela era serena, mas irrecusável. Depois, olhou para Ana. E você, Ana, a partir de hoje é a nova gerente desta casa. O salão explodiu em aplausos.
Alguns clientes se levantaram, batendo palmas. Ana ficou paralisada, chorando. Eu? Mas eu não sei nem o que dizer. Diga obrigada, respondeu Helena, sorrindo. E continue servindo do mesmo jeito, com o coração. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia se espalhou. Jornais, programas de TV, rádios. Todos queriam contar a história da garçonete que ajudou uma idosa milionária sem saber. Mas Ana recusou entrevistas. Dizia sempre: eu só fiz o que aprendi com minha avó. Servir é amar. Helena começou uma verdadeira reconstrução do restaurante. Mudou regras, simplificou cardápios, reuniu a equipe todas as manhãs para conversar sobre humanidade antes de falar de metas. E criou algo novo. O projeto Mesa Aberta, um dia por semana em que o restaurante abriria as portas para quem não podia pagar. Porque a fome não escolhe classe social, dizia ela. Eduardo, a princípio, achou loucura, mas logo percebeu que algo mágico acontecia. Os clientes fiéis aumentaram, os funcionários trabalhavam com brilho nos olhos e o nome Sabores do Tempo voltou a significar vida, não lucro. Com o tempo, Ana e Eduardo começaram a se aproximar. Não foi rápido nem forçado. Foi natural, como nascer de um dia bonito depois da chuva. Ele passou a ver nela tudo que a mãe sempre tentou ensinar: paciência, empatia, leveza. Ela, por sua vez, via nele um homem tentando reaprender a ser bom. Certa manhã, os dois chegaram cedo para preparar o salão do Mesa Aberta. Eduardo observou Ana arrumando flores nas mesas. Por que essas flores simples, Ana? Porque elas não duram muito, senhor Eduardo. E é por isso que você escolheu? Sim. As coisas bonitas não precisam durar para valer a pena. Ele sorriu, admirado. E naquele instante, o amor começou. Silencioso, discreto, mas verdadeiro. Do escritório, Helena via tudo. Sabia que o tempo estava se acertando. Escrevia no seu caderno, com a letra tremida: quando o amor se senta à mesa, a pressa levanta. Às vezes, ela chamava a Ana para conversar. Você sabe que é o tempo, minha filha. Acho que é aquilo que passa. Não. O tempo é aquilo que fica quando tudo passa. Ana notava, emocionada. O primeiro Mesa Aberta foi um sucesso. Vieram famílias inteiras, trabalhadores, crianças. A cozinha parecia um coração pulsando. O cheiro de comida boa se misturava ao som de risadas. Eduardo ficou emocionado ao ver o salão cheio. Helena, sentada à janela, sorria. Tá vendo, filho? Quando a gente serve de verdade, ninguém sai com fome. Naquela noite, antes de ir embora, Ana escreveu num guardanapo: obrigada por me deixar fazer parte dessa mesa. Helena guardou o bilhete no bolso e pensou: o tempo começou a devolver o que a gente plantou. O restaurante vivia um novo momento. As paredes pareciam mais claras, o ar mais leve. Nas manhãs, Helena entrava com o mesmo lenço azul e um sorriso sereno. Os funcionários se reuniam antes de abrir as portas, não para falar de metas, mas para agradecer. Ana era o coração do lugar. Sabia o nome de cada cliente, o gosto de cada um, e tinha um dom raro: fazia todos se sentirem em casa. Eduardo, antes distante, agora trabalhava ao lado dela. Os dois dividiam responsabilidades, ideias, silêncios que diziam mais do que palavras. E Clara, a filha de Eduardo, era a alegria do restaurante. Corria entre as mesas, ajudava a servir água, desenhava corações nos guardanapos. Helena dizia que ela era o sabor doce do tempo. Mas o corpo de Helena já dava sinais. O andar mais lento, o cansaço vindo mais cedo, o olhar mais distante, como se já enxergasse um lugar além. Numa tarde dourada, chamou Ana para conversar na varanda dos fundos. Era o mesmo lugar onde, anos atrás, conversara com Raul e sonhara com o futuro. Agora, queria apenas garantir que o futuro tivesse boas mãos. Sente aqui, minha filha. A voz estava mansa. Preciso te pedir uma coisa. Ana se sentou. Helena olhou para o horizonte. Eu já vivi tudo o que tinha que viver. O tempo está me chamando para descansar um pouco. Ana tentou segurar as lágrimas. A senhora ainda tem muito tempo, dona Helena. Helena sorriu. O corpo cansa, Ana, mas o amor não. O amor continua trabalhando quando a gente para.
Ela segurou a mão da moça e completou: quero que você cuide do meu filho. E da Clara. Eles ainda precisam de alguém que saiba colocar o coração na mesa. Ana engoliu o choro. Eu prometo. Helena sorriu. Então o tempo já pode descansar. Alguns dias depois, Eduardo tomou coragem. O amor que vinha crescendo em silêncio já não cabia mais no peito. Preparou um jantar no salão, depois do expediente. Velas, flores simples, música suave. Quando Ana chegou, achou estranho ver o restaurante vazio. Aconteceu alguma coisa. Eduardo sorriu. Aconteceu sim. O tempo resolveu me dar mais uma chance. Ele foi até ela, nervoso como um adolescente. Ana, eu achava que nunca mais ia amar. Achei que o tempo só levava. E ele não levou? Perguntou ela, baixinho. Levou. Mas você me mostrou que o tempo também devolve. Tirou do bolso uma caixinha. Dentro, um anel simples, dourado, com uma pedra azul, da cor do lenço de Helena. Quer continuar essa história comigo? Ana ficou imóvel por um instante. Depois, os olhos se encheram de lágrimas. Sim, quero. Helena, escondida atrás da porta, ouviu tudo e sorriu. O tempo sabe mesmo cozinhar as coisas certas, murmurou. O casamento foi no próprio restaurante, onde tudo começou. As mesas foram decoradas com flores brancas, pequenas velas. Clientes antigos, amigos e funcionários lotaram o salão. Clara entrou com as alianças nas mãos, radiante. Helena, sentada na primeira fileira, usava o mesmo lenço azul e um vestido bege simples. Quando Ana e Eduardo se olharam no altar improvisado, viram tudo que o tempo costurou. A dor, o perdão, o recomeço e o amor. Durante a cerimônia, Helena pediu o microfone. A voz embargada, mas firme. Essa casa nasceu para acolher pessoas. E hoje, ela acolhe o amor. Virou-se para Ana. Você devolveu sabor ao meu tempo, minha filha. E para Eduardo. Cuida dela como teu pai cuidou de mim, com silêncio bonito e respeito. O salão inteiro aplaudiu. E ali, o tempo se curvou diante do amor. Um rapaz que assistia ao casamento gravou tudo com o celular. Montou um pequeno vídeo com imagens do passado e do presente. Helena cozinhando, Ana servindo, o projeto Mesa Aberta, o casal se casando e Clara sorrindo. Publicou com uma legenda simples. Ela ajudou uma idosa sem saber que era milionária e mudou o destino de todos. Em poucos dias, o vídeo rodou o país. Jornais, rádios, redes sociais. Milhares de pessoas se emocionaram. Comentários de fé e esperança inundaram a internet. Ainda existe amor no mundo. Essa história curou meu dia. Ana recusou entrevistas. Eu só fiz o que era certo, dizia. Helena, sorrindo, comentou. Não, minha filha, você fez o que é raro. O tempo seguiu seu curso. Helena, agora mais fraca, pediu um último desejo. Quero jantar na minha casa, no meu restaurante. Noite fria, céu limpo, estrelas em silêncio. O salão foi preparado em segredo. A mesa da janela, a mesma onde tudo começou, estava posta. Um prato simples, um copo de vinho e o cheiro de pão recém-saído do forno. Helena entrou apoiada em Ana e Eduardo. Olhou o salão e suspirou. Tá bonito, né? Tá do jeito que a senhora sempre quis, respondeu Ana. Helena se sentou devagar. Raul deve estar sorrindo lá de cima. Clara correu e abraçou a avó. Vovó, eu te amo. Eu também, minha flor. Nunca esquece que o amor é o melhor tempero da vida. Depois do jantar, Helena segurou as mãos de Ana e Eduardo. Meus amores, cuidem dessa casa. E nunca esqueçam, o que se serve com amor, o tempo não estraga. Sorriu, fechou os olhos e partiu em paz. O relógio do restaurante parou por alguns segundos. Depois voltou a marcar. Mas ninguém esqueceu o instante em que o tempo, por respeito, fez silêncio. O tempo não leva o amor. Ele o transforma. Ana não buscou fama, nem riqueza, nem recompensa. Buscou apenas fazer o que o coração mandava. E, por isso, o próprio tempo se curvou diante dela. Alguns chamam isso de sorte, outros de destino. Mas talvez seja só isso mesmo. O tempo devolvendo o que a bondade planta. Porque quem serve de coração nunca perde. O tempo recompensa.
Sempre. E assim termina mais uma história cheia de amor, fé e esperança. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal que está só começando. E é o seu apoio que nos motiva a continuar contando histórias como essa. Escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro ver até onde nossas histórias estão chegando. E, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e venha fazer parte dessa família que acredita que o bem sempre volta. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história. Porque o tempo recompensa, sempre.